Nós estamos examinando as Escrituras desde Gênesis até Apocalipse e agora estamos na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós encontramos assim escrito: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Nós vemos aqui mais uma vez a ênfase do apóstolo Pedro para o conhecimento, para o pleno conhecimento de Deus, o pleno conhecimento das Escrituras, o pleno conhecimento de Cristo. Então é uma necessidade. Pedro já declara que ele somente escreve e ele tem certeza de que irá alcançar o seu objetivo, o alvo, de despertar com lembranças aqueles que já têm uma mente esclarecida. Isto é, que já estudaram as Escrituras Sagradas, que já examinaram atentamente e têm conhecimento. Ele sabe que ele realmente está investindo naqueles que tiveram o preparo, o discipulado, aqueles que realmente estão no caminho da luz, da revelação, do conhecimento, do dom espiritual, da piedade, como temos aqui destacado, uma vida de prática, uma vida completa, uma vida em que se busca uma perfeição, busca-se a santificação, a perfeição do conhecimento das coisas de Deus. São estes que serão atingidos pela sua lembrança. Eles vão lembrar daquilo que eles já conhecem, já foram instruídos. Então nós temos que ter este cuidado de exortar, de incentivar aquele que tem fé em Cristo, aquele que se aproxima pela graça, somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, e precisamos continuar, prosseguir nesta caminhada, conhecendo a Deus. Vamos, por exemplo, usar aqui uma ilustração a respeito da saída do povo de Israel do Egito. Então, no momento em que o povo tem a marca do sangue do Cordeiro e vem o anjo destruidor e passa pelas casas que tem a marca do sangue na porta, nas janelas, nos umbrais, e ele passa e não destrói os primogênitos. Então ali o povo de Israel é salvo. Os filhos são salvos. Aquela geração é salva. E eles então alcançam a liberdade. O mar se abre e eles passam em seco. Eles são salvos pela água, através da água, não submerge. Eles passam pela água, simbolizando um batismo por aspersão, pois a água ali abriu-se, eles não passaram pelo fundo da água. E a água vinha caindo sobre eles, algum respingo ainda do mar que estava aberto. E eles então chegam ao outro lado. O mar se fecha, o exército, os carros, os cavaleiros de Faraó perecem, e o povo de Israel foi salvo. Muito bem, foi salvo pela graça, pelo sangue, pelo batismo, passaram o mar em seco, foram salvos. Porém, agora existe um caminho. Agora existe uma vida com Deus. Agora eles vão receber uma direção de Deus. Agora eles serão provados. Embora salvos do Egito, foram salvos da morte. Mas agora eles têm que confirmar esta salvação. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, nós vamos estar estudando, se Deus assim nos permitir, diversas passagens, Paulo falando sobre confirmar a sua salvação,
sobre ampliar, buscar realmente o conhecimento de Deus, buscar uma prática, buscar uma vivência que vai confirmar aquela fé. É o próprio apóstolo Paulo quem diz que teme que, assim como após serem salvos do Egito, muitos pereceram no deserto pela desobediência, pela concupiscência, porque desprezaram o dom de Deus, desejando voltar ao Egito. Ele teme, Paulo diz, eu temo por vocês, que muitos de vocês que entraram agora pela graça, fazem parte agora do povo eleito de Deus, que receberam o perdão dos seus pecados pela graça e entraram pela porta, mas que têm uma longa caminhada. Eu temo por vocês, que haja entre vós pessoas como aconteceu lá após a saída do Egito. Pessoas que desprezam o serviço a Deus, que desprezam a prática de boas obras, que desprezam a reverência a Deus, que desprezam autoridades, como nós temos aqui em 2 Pedro. Então, você precisa conhecer, porque há um longo caminho. Pode ser que você tenha muitos anos pela frente. Você terá que confirmar essa fé, você terá que perseverar até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então nós temos algo a realizar. É o que Pedro aqui está nos ensinando. Vamos seguir aqui o versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Então nós temos aqui essa ligação de Jesus, dos apóstolos, com o Antigo Testamento. Então nós precisamos realmente examinar as Escrituras, porque nós temos aqui, para que vos recordeis das palavras. Você vai recordar de palavras que você já estudou, que você já conhece. É isso que Pedro está aqui enfatizando. Vocês foram bem instruídos, vocês têm a mente esclarecida, então eu estou aqui trabalhando para que vocês estejam sempre se recordando das palavras que foram ditas por quem? Onde está realmente o fundamento da palavra de Cristo, do Messias anunciado lá no Antigo Testamento? É por isso que Pedro diz, foram ditas pelos santos profetas. Então, incluindo todos os profetas do Antigo Testamento. Jesus chamou os apóstolos para conhecê-lo, para reconhecê-lo lá na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus disse, se vocês conhecessem as Escrituras, se vocês realmente soubessem, entendessem o que disse Moisés, os profetas todos, os salmistas, nas suas profecias que nós encontramos nos Salmos, vocês estariam entendendo tudo o que estava acontecendo, a vinda do Messias, o seu sofrimento, a sua morte. Se vocês conhecessem as profecias de Daniel, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, vocês estariam entendendo que tudo isso era necessário acontecer, que ele fosse rejeitado, que ele fosse morto e que ele ressuscitasse e enviasse o Espírito Santo. Se vocês conhecessem Ezequiel, vocês saberiam da necessidade do batismo com o Espírito Santo. Vocês precisam ser esclarecidos sobre isso. Vocês não podem entrar no caminho de Cristo sem examinar as Escrituras e conhecer este caminho. E saber como devem andar, como devem se portar, o que vai acontecer, o que Cristo espera de você, realmente qual o seu evangelho, qual a sua missão, realmente o que é salvação. Você precisa conhecer a Deus para agradá-lo, para obedecer os seus mandamentos. Veja aqui o que Pedro chama a atenção, pelo menos aqui na divisão em versículos, ele nos deixa numa expectativa, porque ele fala,
Nós temos que examinar as escrituras todas, de Gênesis até Apocalipse. Mas ele diz aqui, dos profetas. Então, muito bem, vamos estar aqui estudando, já estudamos em várias aulas anteriores, vamos estudar novamente, vamos estudar todos os profetas, se Deus assim nos permitir. E então nós vamos conhecer a Cristo, vamos encontrar a Cristo nas Escrituras Sagradas. São elas mesmas que testificam a respeito de Cristo. E ele então nos deixa nessa expectativa, pelo menos nessa divisão em versículos, como estávamos dizendo, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Então, qual é este mandamento? Cristo deixou mandamento? Não é só graça? Tem mandamento? Tem mandamento. Então nós temos que aprender o mandamento, conhecer o mandamento. Eu, para servir a Cristo, eu tenho que saber, tenho que ser relembrado sempre, tenho que ensinar as novas gerações sobre Cristo, nos profetas, na Torá, no Antigo Testamento, no Pentateuco, nos Salmos. Então, no Antigo Testamento. E também agora, com a palavra que nós temos os evangelhos, temos as epístolas, as cartas de Paulo, temos os Atos dos Apóstolos, temos o Apocalipse. Então nós temos que conhecer também, porque neles está o mandamento aqui que Pedro está anunciando para nós, no versículo 2. Versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Então continua aqui na expectativa. Pedro fala, então, para quem já conhecia, alguém que já conhece o mandamento, no singular, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então nós aqui já entendemos, vamos antecipar, já que no versículo 3 ele faz mais um alerta e não cita o mandamento, que Jesus nos deu o seu mandamento de amar. Amar ao próximo, agora o novo mandamento é como ele nos amou, como Cristo nos amou. O que apenas reforça o mandamento do Antigo Testamento, lá da Torá, de amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós já sabemos, já estudamos, já refletimos o que significa isso. Que amar a nós mesmos significa, por exemplo, que nós levantamos e oramos, pedimos a Deus que nos guarde, nos proteja, nos abençoe, nos livre de todo mal. Oramos como Jesus nos ensinou a orar, pedindo a Deus a proteção é a primeira coisa. A segunda seria nos levantar e nos alimentar. Então aí, para não irmos muito longe nessa reflexão do dia, apenas esses dois primeiros passos, orar e nos alimentar. Então nós nos amamos, por isso que nós cuidamos do nosso alimento, da nossa parte física, do nosso corpo, e também do nosso espírito, da nossa alma, por isso é que oramos, pedindo a presença de Deus, do Espírito Santo, que esteja conosco naquele dia, nos abençoando, nos guardando. Nós, como temos sempre aqui falado, exortado, então nós fazemos um propósito renovado a cada manhã. Senhor, hoje eu quero te servir melhor do que eu servi ontem, eu quero te amar, quero amar o meu próximo, quero fazer o bem, quero ser melhor, quero glorificar o teu nome, quero que a luz que há em mim, vinda de ti, brilhe mais e mais a cada manhã, se renove e venha crescer até ser dia perfeito na visão da palavra de Deus a respeito do caminho para a perfeição. Nós temos que ter como meta a perfeição, nada menos do que isso. Nós temos que ter como meta a santificação, a pureza, vestes brancas, mas totalmente brancas, sem mancha nenhuma, alvo mais que a neve. E Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o caminho eterno é aquele que não tem nenhum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau
diz que se tivermos um caminho mau, nós não vamos nos conformar e vamos dizer, bem, eu tenho 90% de caminhos bons, vou fazer essa maldade. Se eu sei que é maldade, que é um caminho mau, é um caminho contrário à vontade de Deus, eu não vou praticar. Então é aquela perfeição do seu conhecimento, daquele momento, o estágio que você está, vai determinar o grau de perfeição. E à medida que você conhece mais a Deus, você só vai melhorando nessa proximidade de Deus, andando mais perto do Senhor, porque você é um filho de Deus. Então você pode e deve imitar o seu pai e deve refletir o Pai na sua vida. Nós precisamos ter a mente de Cristo. A palavra de Deus não nos dá espaço para vivermos negligenciando nenhum ponto que nós já conhecemos. Então nós precisamos guardar o mandamento, que é o amor. E se nós nos alimentamos, se nós oramos por nós e fazemos o nosso propósito com Deus, se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu vou orar pelo próximo, para que ele também seja abençoado por Deus e ande na presença de Deus, seja guardado por Deus. E também, se ele estiver passando fome física, eu tenho que alimentá-lo, porque eu me amo e me alimento. Então, se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu não vou deixá-lo morrer de fome, passar fome, sofrer. Então, eu vou dar a roupa. Se nós caminhássemos mais um pouco, nós falaremos da roupa, falaremos da saúde física, de todas as situações. Falaremos da liberdade, falaremos de tantas coisas importantes na vida, no dia a dia. Então, se eu amo a mim mesmo, é com essa medida que eu preciso amar o meu próximo e querer vê-lo alimentado com saúde física, mental, psicológica, espiritual, tudo o que eu desejo para mim de melhor, bem com a sua família, podendo trabalhar, tantas coisas mais que nós poderíamos aqui estar acrescentando. Tudo que é importante para você, é importante para a sua família, você sabe que é importante também para o seu próximo. E você, conseguindo suprir, conseguindo suportar o seu próximo, ajudá-lo, você está amando o seu próximo como a você mesmo. Então, o versículo 3, que nós já lemos, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Então, esses escarnecedores, quando ouvem a mensagem de Pedro, falando de responsabilidade, de seriedade, de amor ao próximo, eles zombam. Como no Salmo 1, nós encontramos lá que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda na roda dos que escarnecem, dos escarnecedores. Então, Pedro já está aqui mencionando mais uma vez um salmo. Nós citamos o Salmo 23 no último estudo, agora o Salmo 1. Pedro está falando, lembre-se do Antigo Testamento, lembre-se das profecias, lembre-se dos salmos, das escrituras sagradas, como Jesus falou conosco enquanto estava conosco. Como é importante nós meditarmos na sua lei, na sua palavra, todos os dias, sempre, para que venhamos a vencer, venhamos a caminhar corretamente diante de Deus, para que não sejamos enganados pelo diabo, pelo adversário, como foi ali o primeiro casal no Jardim do Éden, que foi enganado pelo diabo, porque eles não estavam tão próximos a Deus, não haviam conversado o suficiente com Deus, não confiavam em Deus, não tiveram fé em Deus, na palavra de Deus, que eles falavam para irem até o fruto da árvore da vida e não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali provou a falta de fé que eles não tiveram fé na palavra de Deus. Então nós não podemos repetir este acontecimento e cairmos também nas ciladas do diabo. Então esses escarnecedores virão com seus escárnios andando segundo as suas próprias paixões. E se você der ouvido a esses escarnecedores, você vai abrir mão das boas obras, você vai abrir mão do conhecimento das Escrituras, de meditar na palavra de Deus. Então, o próprio Salmo 1 nos fala sobre isso. Nós já estamos aqui preparados para irmos
muito em breve para estudarmos todos os salmos. Vamos ter esse desafio de ir do Salmo 1 até o 150, incluindo o 119. Então nós teremos que ter muita paciência, mas com certeza vai valer a pena gravarmos os estudos, e você pode estudar quando você quiser, você pode pausar o estudo, você pode vir outro dia e retomar de onde tiver parado. Então nós vamos com paciência, administrando as nossas almas, as nossas vidas e estudando toda a Escritura, examinando as Escrituras, porque elas nos trazem a palavra de vida eterna, elas revelam a Cristo. Então esses escarnecedores, essa roda dos escarnecedores, ele tira você da seriedade de conhecer a Deus, de orar, de confiar em Deus, até de ser batizado com o Espírito Santo. Eles zombam dos dons espirituais, zombam da manifestação de Deus, zombam da possibilidade do homem ter contato com Deus, com os céus, da perfeição, da santificação. Zombam da área espiritual. São como ali Esaú, que zomba de Jacó, porque Jacó dá valor à bênção do pai, a bênção da primogenitura. E Esaú ri de Jacó, zomba de Jacó. Fala, eu quero alimentar, eu quero encher a minha barriga de carne. É claro que eu troco essa história aí de bênção, que eu não creio, que é do céu, que é de Deus, que não vejo, não estou enxergando. Então, com certeza, Esaú desmereceu a bênção, desprezou, ele escarneceu das coisas espirituais. Mas Jacó tinha no seu coração a fé em Deus, a confiança na palavra de Deus. Jacó confiava que, recebendo aquela bênção do pai, Deus iria confirmar aquela bênção do pai. E Deus faria com que aquela bênção se cumprisse na sua vida e de toda a sua descendência. Ele herdaria as promessas de Deus. Então Jacó deu valor às coisas de Deus, às coisas espirituais. Deu valor a estar com Deus, ao que Deus tinha para ele. E Esaú via ali a terra, a carne, sentia o cheiro e dava valor às coisas do mundo. Esaú é o modelo do homem terreno, carnal, que não tem visão espiritual. E Jacó tem a visão espiritual. Então ele dá valor à santificação, à bênção espiritual, ao batismo com o Espírito Santo. E eu te convido a ser como Jacó, e não como os escarnecedores, que fazem barulho, fazem ruído, dão altas gargalhadas, achando que dominam o mundo, que tem o mundo material mais próximo deles. Mas aquele que está ali, humilde, na presença de Deus, buscando ao Senhor, buscando conhecer as revelações de Deus, as revelações do Espírito para a sua vida. Este, então, é abençoado por Deus, aquele que em secreto busca a Deus, busca conhecer mais ao Senhor, aquele que tem temor a Deus, Deus se revela, Deus abençoa, Deus faz milagres na sua vida. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então nós podemos continuar aqui pensando em Esaú como modelo de escarnecedor. Então, ele não vê, ele não consegue enxergar nada espiritual. Não consegue enxergar nenhuma mudança na terra. Veja bem, Jesus realizou vários milagres. Curou, ressuscitou. Ele próprio ressuscitou dos mortos. Mas aquele que tem a mente carnal, mundana, não viu nada. Ele não entendia as parábolas, não se convertia. Disse Jesus, falarei em parábolas, e aquele homem materialista, aquele homem mundano, carnal, ele não vai entender as lições espirituais. Ele não vai conseguir sair da terra e fazer uma ligação com as coisas do céu. E ter fé e ser salvo e se converter. E ser batizado com o Espírito Santo. Ele não vai conseguir. Por isso Jesus falava em parábolas. Então ele tem essa visão. O que eu vejo são as coisas materiais.
O que eu vejo é o dinheiro, é o trabalho, são o que eu posso comprar com o meu dinheiro. O dinheiro é que é o meu Deus, é Mamon. Ele é que eu quero, ele é que eu sirvo, é a ele que eu me dedico. Não tenho nem tempo para pensar um pouco, 5, 10 minutos, 1 hora pelo menos, nas coisas de Deus. Não tenho, porque isso vai tirar o meu foco, o meu planejamento para ganhar o mundo. E como disse Jesus, podendo até perder a sua alma, mas ele não tem essa visão de alma ligada ao céu, à eternidade, às coisas espirituais, às coisas de Deus. Então, ele zomba e não entende. Ele diz, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que não é verdade. Deus está abençoando, milagres estão acontecendo, pessoas estão sendo curadas, orações estão sendo respondidas, pessoas estão sofrendo com guerras porque querem coisas materiais, países estão se destruindo, matando os seus jovens e dizem que nada está acontecendo. Eles não veem a destruição do mal, do ódio, do materialismo científico que os fazem querer ser o dono da humanidade. Estão construindo mísseis, submarinos nucleares, porque realmente a visão deles está para o abismo, para a destruição, para a morte. Eles não estão percebendo que estão sendo arrastados pelo que a palavra de Deus está nos revelando. Mas eles não enxergam. Eles não querem nem ouvir falar em espírito, em religião, em Deus, em eternidade, em céu. Para eles tudo se resume à matéria, eles são materialistas. Então eles já estavam mesmo reservados para este momento do fim, para que essa doutrina diabólica surgisse, e quantos aí estão, quantas nações estão caindo, estão sendo levados para este pensamento. Eles são extremamente escarnecedores. Eles só veem realmente as coisas aqui de baixo, suas paixões, tentar conquistar, destruir, e não enxergam que eles estão no movimento do mal para a destruição da terra, para que venha novo céu e nova terra em que habita a justiça. E eles zombam de tudo que for espiritual, for de Deus, for da eternidade. Por quê? Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. Então Pedro está citando Gênesis, está dizendo a importância do conhecimento, do esclarecimento. Veja que o que ele falou ali atrás, ele está pondo em prática. Ele está dizendo, eu tenho este conhecimento. Eu sei o que está acontecendo na Terra. Eu estou percebendo os movimentos da Terra. Eu sei desde o princípio. Eu sei como começou. E só de ver como começou os problemas, eu já sei as soluções, já sei o que vai acontecer. O Espírito Santo já me revela pelo próprio estudo da palavra, mas um estudo embasado pela revelação do Espírito Santo. Não é um estudo materialista apenas com a mente humana. Tem que ter um novo coração e um novo espírito. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para que você possa entender estas coisas. Ter esta revelação, ter esta visão do surgimento da terra. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas e as trevas pairavam sobre a face do abismo. Então é claro que a humanidade que está no meio dessa situação está entre o espírito e o abismo do fundo da terra, do pó, do materialismo completo, total. Somente terra, envolvido por terra e da terra para baixo. Nunca querem saber de nada referente a uma possibilidade de haver Deus, haver eternidade, haver um espírito, haver a glória de Deus e termos sido criados por Deus. Embora vejam toda a harmonia do homem, da mulher, do nascimento de uma criança, da geração, do parto, de como uma criança é formada no ventre da sua mãe, mas mesmo vendo coisas maravilhosas, eles não querem realmente
dar o braço a torcer da possibilidade, nem sequer querem pensar na possibilidade de que essa harmonia do nosso corpo com olhos, com respiração, com a boca, podendo falar, com a nossa inteligência, nem assim eles querem dar lugar à possibilidade da existência de Deus. Já decretaram que Deus não existe. Então eles são como animais irracionais, segundo a palavra de Deus. Mas aqui Pedro vai continuar nos falando sobre essa sabedoria, essa visão a respeito da terra, do céu, da morte, da destruição, do amor, das coisas de Deus, das coisas do Espírito. Como Jacó também entendeu essas coisas pelo Espírito. Como José, no Egito, tinha a revelação de Deus, como Daniel, na Babilônia, como Davi, e agora Pedro. E nós agora também recebemos este dom, este mesmo Espírito, que habitou em Pedro, Davi, Daniel, José, Jacó, que nós citamos aqui, porque não podemos realmente citar a todos. Mas diz assim, então, o versículo 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, existe terra, existe água, que simboliza o Espírito de Deus, existe o céu, existe a purificação, existe a santificação, existe um caminho para a água, para a pureza, para Deus, para o Espírito Santo, que desce como fogo e água. Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo, aquele que pairava sobre a face das águas, que simboliza o batismo, a purificação, a santificação, o novo nascimento. Água, Espírito, fogo, que purifica, o fogo do céu, o fogo que vem do trono de Deus. Porém, aquele que não se deixa, não se dirige para a luz de Deus, do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, este fica então como o abismo, reservado para o fogo, estando reservados para o dia do juízo. Nós já estudamos aqui que o dia do juízo é o dia que os anjos, em primeiro lugar, os anjos que foram rebeldes, os anjos que desobedeceram a Deus no céu, foram lançados ali com o diabo e estão reservados para o dia do juízo. Porém, homens e mulheres que também, a partir da criação da terra, de homens e mulheres, não obedecem a Deus e fazem aí como os materialistas, científicos, recusam a Deus, também estão reservados para este mesmo lugar, para o inferno, para o abismo. E este inferno, onde estão anjos, homens, mulheres e o diabo, os demônios, eles estão reservados então para um dia do juízo. Então eles terão um tempo, eles serão soltos daquele abismo, formarão aí o grande exército destruidor para destruição dos homens ímpios. Começa aquela destruição e no final todos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E essas pessoas que desprezam a Deus, que desprezam a santificação, que desprezam o amor ao próximo, que desprezam a Deus e ao próximo, estão reservados, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, a partir desse dia do juízo. Nós temos aqui um estudo já sobre o dia do juízo. Nós vamos falar sobre a última trombeta que será tocada, som das trombetas, e que a trombeta simboliza um aviso que é tocado anualmente em Israel pelo Antigo Testamento. Nós temos ali o Yom Kippur, temos ali momentos em que as trombetas são tocadas. E dos pontos mais importantes da trombeta é o aviso, é o alerta. É como se dissesse:
arrepende-te, prepara-te, o rei está voltando. O rei está chegando. E quando o rei voltar, quando Jesus voltar, ele vai trazer galardão, salvação e juízo. Todos passarão diante do juízo, o dia do juízo. E então você dará conta do que você tem feito. Então, anualmente, tocam-se as trombetas para que você receba o som. O mais importante não é o chofar, não é usarmos o chifre daquele animal, do boi ou de outro animal. O mais importante é o som da trombeta, é o som do chofar, é o som que é emitido e ele traz uma vibração que nos alerta, que deve causar um certo espanto. E você deve procurar, então, examinar-se a si mesmo. Como está a minha vida diante de Deus? Eu tenho aprendido, eu tenho servido a Deus, eu tenho melhorado? Ou eu tenho piorado? Eu tenho sido negligente? Eu tenho sido ímpio? Eu tenho praticado a iniquidade? Para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, eu estou sendo contado como um homem ímpio? Ou eu estou buscando a santidade com temor a Deus, honrando a Deus, glorificando a Deus? Então nós temos aqui um estudo sobre o dia do juízo, o toque da trombeta, o alerta, para que nós possamos consertar a nossa vida. Não virá um anjo do céu e vai cuidar, vai mudar a sua vida. É você que tem que vencer o mal. É você que tem que deixar nascer no seu coração esse propósito de obedecer a Deus, de conhecer a Deus, de examinar as Escrituras, conhecer a Deus cada dia melhor e assim viver dessa forma. Então Deus te dá um novo coração. Entre você e Deus, parte de você, a sua parte, a sua responsabilidade. Pedir, buscar, clamar, Senhor, me dá um novo coração. Deus vai te dar um novo coração. E Deus vai te dar o Espírito Santo. Você será batizado com o Espírito Santo. Então, a partir dali, é no seu interior. É o Espírito Santo com o seu coração te avivando, te renovando, te revelando, te dando sabedoria para você conhecer as Escrituras, conhecer a Cristo e andar bem pertinho dele cada dia, mais perto do Senhor. Vamos agora orar. Vamos clamar pelas nações, vamos clamar pelas famílias, pela sua família. Oremos. Senhor Deus, Deus eterno, Deus da glória, nós clamamos a Ti, Senhor, pedindo, Deus, vitória para as vidas, para as nações, para todo o povo desta terra, para que venha ter conhecimento de Ti, da Tua glória, da Tua palavra, ó Deus, da Tua palavra de vida, de salvação em Cristo, Senhor. Que possam conhecer as Escrituras sagradas, conhecer a Ti, conhecer a Tua vontade revelada para nós, Senhor. Que sejam todos cheios do Teu Espírito Santo. Que recebam um novo coração, Senhor. Que toda a terra receba este novo coração, Pai. Nós não queremos deixar ninguém de fora. Pedimos, ó Deus, abençoa todas as nações da terra. Abençoa, Senhor, todas as famílias da terra. Abençoa este lar que nos escuta neste momento. Que haja paz nesse lar, que haja salvação, que haja vida. Todo mal nós repreendemos agora, em nome de Jesus, que saia desta casa, saia de todos os cômodos desta casa e que todas as vidas deste lar sejam abençoadas. Que haja amor, que haja paz, que haja alegria, Senhor, que haja vida e vida com abundância. Abençoa esta casa, abençoa esta família e todas as famílias da terra. Nós oramos em nome de Jesus, o Messias, e que Deus te abençoe eternamente.